4 anos atrás, Deus colocou um sonho no nosso coração. Depois de acontecer a Conferência Oxigênio em 2011, nos reunimos em um restaurante com alguns amigos e compartilhamos aquilo que Deus tinha falado conosco. Foi quando surgiu a ideia de começar algo novo. Nós não sabíamos o que era, para onde iríamos, mas Deus tinha falado conosco. Então eu me lembro que naquele momento a gente compartilhou com alguns amigos esse novo sonho, essa nova loucura, e a gente fez o convite para cada um para fazer parte dessa nova caminhada. E eu lembro que semanalmente a gente se reunia nas casas e tinha um momento muito agradável de oração, de comunhão. A gente não tinha um roteiro pronto assim, não tinha algo planejado. Era mais para a gente estar junto, orando e planejando o que Deus colocou no nosso coração. Foi quando surgiu a ideia da gente começar um trabalho novo. Não sabíamos aonde, não sabíamos quando. Começamos a orar e compartilhar a visão daquele grupo. Foi assim que surgiu a ideia de iniciar um novo projeto aqui na ilha do Recife Antigo. E a gente, sem saber para onde ir, conseguimos, através de uns amigos, um local que não era nem tão grande, mas é um local que foi cedido com muito amor, que é um estúdio de fotografia, onde lá a gente começou a sonhar mais. Compramos umas cadeiras, compramos alguns materiais, pegamos emprestados algumas coisas. E o nosso primeiro culto, que foi no dia 2 de novembro de 2014, foi muito marcante, com a presença de pessoas especiais para nós. E a gente se reuniu ali 30 pessoas, pequeno grupo, mas que dali a gente percebeu que ia fluir para algo muito, muito maior. Depois do nosso primeiro encontro, começamos a nos reunir sistematicamente todos os domingos. Às 9 horas da manhã, acontecia um ajuntamento onde Deus foi somando, trazendo gente nova. E a nossa equipe, o nosso corpo, a Igreja de Jesus, ia se fortalecendo e crescendo também em unidade, comunhão e quantidade. Com isso, a nossa igreja começou a crescer muito rápido, em um espaço muito curto de tempo. E as demandas começaram a aumentar também por conta disso, né? Então a gente começou a ver a necessidade de engajar as pessoas para que a nossa igreja pudesse acontecer de uma forma melhor, né? E com isso a gente viu a necessidade de criar as novas equipes, como café, comunicação, a equipe da recepção, enfim, diversas outras equipes que começaram a surgir com o engajamento da igreja. Deus sempre foi muito gracioso conosco. Nesse estúdio que comportava 70 pessoas, às vezes tínhamos 100, 110 pessoas reunidas ali. Decidimos então, em menos de 2 meses, iniciar o nosso segundo culto. Foi um tempo precioso e algo que marcou também a nossa história. O estúdio já não comportava depois de um tempo. O segundo culto também muito cheio. E como Deus colocou no nosso coração que a nossa igreja não deveria estar simplesmente no Recife Antigo para atender os crentes nos finais de semana, nós precisávamos agora de um espaço grande para colocar em prática os nossos projetos sociais. Em uma tarde, passando de carro, aqui no Cais do Apolo, vimos uma placa de aluga-se. Ligamos para a imobiliária e o corretor prontamente chegou, depois de alguns minutos, com a sua moto para a gente ter a nossa primeira conversa. Quando abriu a porta do galpão, um galpão muito grande que pegava do Cais do Apolo até a Rua do Brum, era algo muito grande, totalmente fora da nossa realidade. Não tínhamos condição nenhuma financeira de assumir aquele compromisso. O galpão era um sonho, mas ainda muito distante, humanamente falando. Quando encontramos o galpão, vimos logo um grande problema, a questão financeira. O aluguel era muito maior do que a gente podia pagar. E aí, preocupados, marcamos uma reunião de urgência num café e alguns amigos vieram, cheios de ideias, planilha, e fomos colocar no papel os valores, mas não dava. Foi quando a gente teve a grande ideia de ligar para amigos, porque a gente entende que a igreja é isso, amigos, família, todo mundo sonhando junto. E hoje nós estamos aqui nesse galpão porque pessoas, amigos, famílias sonharam e concretizaram esse sonho junto conosco. Quando finalmente parecia que estava tudo certo para nós alugarmos o galpão e começarmos a reforma, fomos frustrados.
A dona do galpão passou por um momento difícil e ficou 3 meses sem nos dar resposta. E aquela nossa frustração de dizer, Deus, será que é aqui mesmo? Será que isso não é a resposta sua, de que esse não é o local? Aos poucos, Deus foi nos mostrando que não era isso. Isso foi totalmente necessário para que a gente conseguisse juntar o pouco recurso que a gente conseguiu, das pessoas que estavam ajudando, para começar uma reforma nesse galpão. E aí no final a mulher nos deu a resposta, voltou e disse, podem ir para lá, o espaço é de vocês. E aí agora a ponte tinha um local. E a partir daí começava a nova etapa de construção e reforma de um lugar que tinha que ter a nossa cara. A gente chegou lá no galpão, a primeira visão quando eu cheguei lá, quando eu entrei, foi, meu amigo, aqui não dá para acontecer absolutamente nada, né? E foi a primeira vez que eu senti mesmo a necessidade de, caramba, agora é com a gente, né? Deixou de ser só um sonho, deixou de ser só um momento onde a gente sonhava em ser igreja e passou a ser igreja de verdade, né? Não tinha a mínima condição, o espaço era completamente velho, entendeu? Não tinha... Era muito quente, entendeu? As paredes estavam completamente acabadas, assim, a divisão era completamente diferente. E aí foi quando começou, né? A grande reunião de pessoas, né? Um foi chamando o outro, cada um contribuía com o que podia. Eu mesmo contribuía com as minhas horas de almoço, né? Eu chegava lá na minha hora de almoço para quebrar parede, para pintar teto. Os finais de semana também a gente investiu muito tempo também lá dentro do galpão. Para mim, particularmente, foi um momento onde a gente conseguiu começar a estabelecer um contato como igreja, como família de verdade, entendeu? A gente via o esforço de cada um, a gente via o suor derramado no chão, né, de cada um. E assim, foi um momento extremamente especial. Foi, acho, a reforma do galpão, quando a gente entrou lá, foi para mim o primeiro momento onde eu disse, agora a gente é ponte, né? Agora a gente é igreja, agora a gente é família. Mas assim, graças a Deus, hoje quando a gente olha para a ponte, cada parede, cada espaço, cada centímetro daquele chão que foi lavado inúmeras vezes, é que a gente imagina e que a gente percebe o quanto Deus foi fiel, né? Com o trabalho que a gente estava desempenhando e com o sonho que a gente estava vivendo, que era um sonho realmente que era do coração dele. No dia 31 de maio de 2015, na Avenida Cais do Apolo, às 10 horas da manhã, mais um marco na história da nossa igreja. Inauguramos o nosso galpão. Durante a minha caminhada cristã, eu percebia, de certa forma, a igreja um pouco distante do debate sobre alguns problemas que a sociedade brasileira possui, como, por exemplo, pobreza, desigualdade social, falta de oportunidades para as populações mais carentes. Isso era algo que me incomodava bastante. E ao ler as Escrituras, ficava muito evidente ali na palavra a preocupação do Deus vivo com o quarteto dos vulneráveis, como bem aponta Timothy Keller no Antigo Testamento: órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. E a igreja evangélica brasileira, ela se distanciando desses temas e abordando de forma muito rasa essa temática, e isso era algo que me incomodava muito. Quando decidimos vir para o Recife Antigo, a gente precisava também conhecer a realidade do Recife Antigo, conhecer principalmente os verdadeiros moradores da ilha do Recife, que se encontram hoje na parte norte da ilha, próximo à prefeitura da cidade do Recife. E aí iniciamos o nosso contato com a comunidade do Pilar e não sabíamos, mas nos deparamos com o segundo pior IDH do município do Recife, a poucos metros da prefeitura. E nós estávamos nesse processo de implantação de igreja e passamos a pensar como é que poderíamos amenizar essa realidade injusta, desigual e marcada por uma pobreza
que eu diria até pré-moderna, gente que não tem acesso a moradia digna, gente que não sabe o que vai comer daqui a poucas horas, enfim. Então, como igreja, começamos a pensar alguns projetos que poderiam ser implantados para amenizar essa realidade. E aí veio o sonho de trazermos a nossa instituição Plano B, implantar uma filial aqui no Recife Antigo e trabalhar com essa comunidade. E aí vieram 4 projetos iniciais: o projeto de alfabetização de jovens e adultos, o projeto de elétrica básica, a turma de jiu-jitsu e a escola de música. Paralelamente a isso, também nos deparamos com um grande problema institucional e político naquela área de atraso de obras e tal, e também estamos lutando para que a conclusão do programa de requalificação da comunidade do Pilar seja concluída o mais rápido possível. Dessa forma, a gente acabaria com o principal problema dos moradores, que é o mínimo, é ter um teto, é ter um lugar onde eles possam dizer: aqui é minha casa, aqui é meu lar, um ambiente com dignidade para os seus filhos crescerem. E dessa forma, estamos trabalhando a longo prazo e a curto prazo, usando nossos talentos, nosso tempo e nossos recursos em prol dos moradores do Pilar. A gente chegou na ponte, eu e Dani, foi uma coisa bem interessante como nós chegamos. Nós fomos convidados por uma ex-aluna nossa e pelos padrinhos do nosso filho, Lucas, a conhecer a ponte. E a gente veio, a gente estava já um tempo parado, né? Depois de uma grande caminhada, a gente preferiu passar um tempo só assim no culto. Viemos ainda no Estúdio Clica e ao chegarmos aqui, assim, foi uma coisa... A gente gostou bastante no primeiro domingo, né? E aí nos domingos seguintes o Senhor incomodou muito a gente. A gente saía todos os domingos muito reflexivo do que o Senhor falando no nosso coração. Até que um belo dia a gente decidiu dizer ao Senhor: eis-me aqui. A gente estava se sentindo como um Jonas, fugindo, até que um dia nós dissemos: eis-me aqui. Nós não sabíamos ainda o que o Senhor queria das nossas vidas na igreja, mas sabíamos que Ele estava nos chamando para fazer alguma coisa, para participar dessa igreja, dessa comunidade. Um desejo de ser abençoado e abençoar a comunidade do Pilar através das crianças. Esse sempre foi o desejo da gente. E agora, no último dia 24, a gente conseguiu ver um pouco dessa realização desse sonho, dessa primeira parte do sonho que o Senhor colocou no nosso coração. E nós fizemos o Dia das Crianças com a comunidade. Foi algo assim extraordinário. E eu tenho certeza que ainda grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas, através dessas crianças da comunidade e na vida delas através da nossa comunidade, da Pontezinha, que por sinal assim, tem sido muito bom, tem sido gratificante. Cada dia o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas e na vida de cada uma das pessoas que fazem parte da Pontezinha. E eu louvo a Deus por esse espaço, louvo a Deus por esse ano de vida da Ponte. E eu tenho certeza que a gente ainda vai contar muitas histórias do que o Senhor tem feito nas nossas vidas através dessa comunidade. Essa igreja não aconteceria se não fosse pela graça e misericórdia de Jesus. Mas, em segundo lugar, pelas pessoas que fazem este movimento acontecer. Nós somos constrangidos com a força, com o empenho de tanta gente que tem vivido igreja literalmente. Nós costumamos dizer que é muito bom ver muita gente chegando aqui e fazendo parte da igreja, mas quando a gente começa a perceber que o povo tem entendido o que é igreja, o povo tem sonhado, tem perdido o sono às vezes virado à noite para fazer os seus ministérios acontecerem no domingo ou durante a semana, isso não tem preço. Deus tem feito maravilhas. E essa igreja é muito grata a todos vocês que fazem parte de verdade deste corpo vivo de Jesus aqui na Terra. Neste ano de igreja, Deus tem nos presenteado diariamente com a sua graça. Nem nós, a liderança, tínhamos tanta expectativa ou achávamos que era possível estar acontecendo tanta coisa num período tão curto de tempo. Isso tudo não é porque nós somos especiais, mas é porque Deus tem derramado a sua graça diariamente sobre nós. Eu acredito que isso tudo
é só o começo de algo muito maior que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, e através da nossa igreja. Por isso que nos chamamos A Ponte. Assim como Jesus Cristo nos religou ao Pai, Ele nos concede a possibilidade agora de sermos essa ponte entre pessoas que não conhecem Jesus até Ele. Isso é só o começo de algo extraordinário que Deus está começando nessa cidade.